Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma questão de física da Newton, dessa vez uma questão de calorimetria. Eu achei essa questão bem interessante e não muito complicada. Então, vamos lá. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida à água à temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria na mistura para o banho à temperatura ideal? Aqui é importante a gente notar que a gente vai ter dois, objetos, entre aspas, que estão se juntando para criar um equilíbrio térmico. Porque a gente tem essa água de 70 graus Celsius e tem essa água de 25 graus Celsius e as duas querem chegar a essa temperatura de 30 graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura final, essa aqui é a inicial de 2, digamos, e aqui é a temperatura inicial de 1, para a gente poder manter a ordem. E basicamente a gente quer calcular qual é a razão das massas. Como é que a gente calcula isso? Primeiro a gente tem que é, levar em consideração que tipo de transformação calórica é. Porque a gente tem calor específico e calor latente. Quando a gente está falando de calor específico, você está falando de mudança de estado físico e calor latente e específico, desculpa, você está trabalhando com mudança de temperatura. Obviamente aqui a gente está falando só de água, a água não está se transformando em nada, então a gente está falando sobre calor específico. Como é que a gente vai calcular calor específico? Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que as duas águas vão se misturar. Quando mistura as águas, isso significa que vai entrar em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico significa simplesmente que a soma dos calores das duas águas tem que dar igual a zero, que a gente tem aqui. Agora, vamos mudar o calor, a quantidade de calor, pela fórmula adequada, que é a de calor específico, que seria massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura e mesma coisa para o outro calor. As massas a gente não sabe. Vamos pensar que esse aqui é a água de 70 graus Celsius e aqui é a água de 25 graus Celsius. Logo, M1 vai continuar M1. C é a água para os dois. O C da água é 1. O calor específico da água sempre é 1. Quando você está falando de é, calor específico. E a variação de temperatura a gente vai ter que calcular para cada um. Bom, se a temperatura final é 30 e a inicial é 70, desse cara aqui vai ser menos 40. Certo? 30 é menos 70, menos 40. E para esse aqui vai ser 30 menos 25, que vai dar igual a 5. Logo, a nossa conta vai ficar algo parecido assim. Menos 40 mais 50. Oi, mais 5. Agora, como que a gente vai continuar o cálculo? Bom, eu percebi que a melhor maneira de resolver essa conta seria se eu dividisse tudo por 5. Toda essa equação por 5. 0 dividido por 5, 5m2 dividido por 5, menos 40m1 dividido por 5. Logo, a equação vai ficar assim. Um bocado mais fácil de ler. Eu quero dividir M2 por M1. Para fazer isso, meio difícil aqui porque os dois estão somando, mas se eu pegar esse daqui e jogar para esse lado, eu teria essa equação aqui, M2 é igual a 8 vezes M1. Isso significa que como os dois estão multiplicando aqui, eu posso pegar esse aqui e dividir. Logo eu teria M2 dividido por M1 igual a 8. Já estamos chegando perto da razão que a gente quer. Só que isso aqui é a razão da massa de água fria pela massa de água quente. Então a gente tem que inverter aqui. Para inverter, a gente pode inverter a equação toda. Inverte essa parte aqui e essa parte aqui. Logo eu teria que M1 dividido por M2 é igual a 1 dividido por 8. E essa aqui é a resposta. Obviamente não tem fração aqui como resposta, então a gente pega essa fração e transforma em número decimal. 1 dividido por 8 é igual a 0,125. Então, a resposta correta é a letra B. Então, fica por aí a questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, minha voz não está 100% que eu tô meio doente, mas se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí. Deixa um like no vídeo para poder ajudar. Segue a página do canal no YouTube se não perder nenhum vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!